7h01. Renato Teles, bom dia. Bom dia, Narciso. Tudo em paz? Tudo em paz. Desculpa a demora da outra vez, tínhamos a matéria, acabou não dando tempo de entrar, mas a gente o coloca no ar agora. Renato, o que te motivou a entregar esta carta de renúncia do cargo de diretor executivo aí do Consórcio Metropolitano de Transporte? Ou do Transporte Metropolitano? Dois motivos, sim, principais, Narciso. Primeiro, esclarecer e reafirmar que nunca tive apegado com o cargo, com possível status que a função coloca. Não tenho apego nesse sentido. Era, de fato, a confiança depositada pelos prefeitos, que encerraram o mandato agora no final do ano passado, pelo governador, quando me escolheram, viram a capacidade de entregar os resultados que se imaginava e que foram entregues. Mas principalmente no momento, para evitar alguma cortina de fumaça, alguma mudança de foco na relevância e na importância que o consórcio precisa ter e desempenhar perante ao transporte público. É bom que se diga que estamos numa fase que precisa de maturidade no consórcio. Maturidade para entender e compreender o que está previsto na lei. A lei de criação, por exemplo, do consórcio prevê, lá de 2015, que a operação atual, por exemplo, do sistema atual, seja através do consórcio. Então, na possibilidade da minha presença, se eu entrave no fortalecimento que precisa ser feito, no respaldo que precisa ser dado ao consórcio, não tem problema. Renato abre espaço, mas a lei, como foi pautada pelos prefeitos e pela minha atuação, foi baseada na lei, a lei precisa ser seguida. Então, esse é um exemplo. Então, é um momento de maturidade do consórcio para entender a lei, é um momento de maturidade para entender que a função do diretor executivo, os próximos também, precisam ter mandato para poder ter a segurança e a tranquilidade de exercer um planejamento de longo prazo. Prefeitura nenhuma tem contrato de 20 anos. É um fato novo. Contrato de concessão, ele é de 20, 25, 30 anos. No nosso caso, contrato vigente, assinado, é de 20 anos e precisa de uma figura que tenha mandato, que tenha estabilidade, que não mude por gosto, vaidade, a cada mandato do executivo. Então, esse processo de maturidade precisa acontecer e o fortalecimento do consórcio. Se a presença do Renato atrapalha essa questão da maturidade, do fortalecimento do consórcio, do respeito à lei e que a gestão passe a ser feita efetivamente pelo consórcio, é uma oportunidade para os prefeitos exercerem a sua autonomia. Todos os prefeitos, a exemplo do governador, têm o mesmo voto para poder fazer valer as mudanças, as alterações. Então, é uma oportunidade do transporte público avançar. A licitação já é um feito realizado pelos prefeitos que encerraram seus mandatos e pelo governador do estado, e agora é a oportunidade dos prefeitos que iniciaram seu mandato, junto com o governador, avançar, fazer as entregas e efetivamente entregar o transporte que a população deseja e merece. Renato, você chegou a ter uma conversa com a prefeita eleita Emília Corrêa? Não tive essa oportunidade. Não procurei os prefeitos, porque também não quis passar a impressão que estava, vamos dizer assim, em campanha pela minha continuidade. Não por vaidade, poderia ter procurado. Como disse em outras oportunidades, os prefeitos e o governador são o chefe do diretor executivo, mas não procurei porque também, insisto, não quis passar essa impressão de estar fazendo uma campanha, um lobby para a minha continuidade. Tenho clareza da função do diretor executivo e procurei exercer minhas atividades dessa forma. Agora, por que então esperar quase um mês para tomar esta decisão? Você tinha a expectativa de ser chamado, convocado para uma reunião, para um bate-papo, ou já se esperava essa decisão e você apenas prolongou a data dela? Não, eu tinha expectativa que os prefeitos se apropriassem, no bom sentido, da lei de criação, do contrato assinado, e entendessem o que está preconizado na lei. A questão do mandato do diretor executivo, a questão, por exemplo, hoje da licitação, não tem nenhum óbice, nenhuma entrave jurídico que impeça a continuidade.
é bom grifar esse fato, a licitação acabou. O próprio Tribunal de Contas se manifestou dizendo, a última manifestação do Tribunal de Contas, ele disse o seguinte: a licitação, não há o que se fazer, a licitação acabou, foi finalizada e cabe ao Tribunal de Contas fiscalizar o contrato, como faz com todos os contratos de todos os municípios sergipanos, a fiscalização do contrato. Então agora estamos na etapa da execução do contrato. É essa clareza que precisamos ter, as dúvidas, é natural, chegou novas gestões, não está 100% inteirada, como não estavam da saúde, educação, da limpeza pública, dos contratos. Imaginei que os prefeitos fossem se debruçar, como se debruçaram nas transições, nos primeiros dias de mandato, nessa questão, e que fosse se debruçar no contrato de concessão assinado, que fosse se debruçar na lei de criação do consórcio lá em 2015, insisto, não foi um fato, foi feito pelos prefeitos que encerraram os mandatos, não, respeitaram a lei, e cada um ali com certeza tem pontos de divergência na lei de criação do consórcio, mas respeitaram a lei que está vigente. Então entendi que era o momento dos prefeitos e da prefeita se apropriar, no bom sentido, da lei de criação do consórcio, entendê-la, verificar a questão do contrato de concessão que está vigente, entender que em que pese que tenham algum tipo de denúncia, algum tipo de suspeita, mas não existe nenhum entrave. É uma licitação que permite Barra dos Coqueiros, Socorro, ter 250 carros 0 quilômetro, e a Zona Norte também de Aracaju. O empresário quer saber quando é que ele vai colocar esses veículos na porta da prefeitura para o novo prefeito poder fazer a entrega, cortar a fita, como se diz. Assim como na região sul de Aracaju, São Cristóvão, fez parte do processo licitatório, uma empresa que já é referência no cenário, no atual sistema de transporte, ou seja, é uma oportunidade de avanço, de melhoria, de entrega para a sociedade. Então, entendo que os prefeitos têm essa oportunidade e que a minha presença poderia estar causando alguma cortina de fumaça, algum subterfúgio para não fortalecer o consórcio. Entenda, não é fortalecer Renato, é fortalecer o próximo, o diretor executivo, fortalecer o consórcio, os prefeitos entenderem que hoje não são mais dependentes da SMTT Aracaju, as decisões, as mudanças, as trocas, tudo que se refere ao transporte público atual e o que vai começar a partir do contrato são a partir das decisões da Assembleia, que cada um tem o mesmo peso, o mesmo Agora, voto, Renato, pode interferir positivamente. Essas medidas não irão acontecer porque Aracaju unilateralmente já se retirou, melhor dizendo, da licitação, e a gente não sabe como é que esse imbróglio jurídico vai acabar se resolvendo. O ex-prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, se posicionou nas redes sociais lamentando a sua decisão, mas ao mesmo tempo dizendo que é um gesto de nobre atitude, que ao renunciar o cargo você acaba, como você próprio disse aí, liberando o consórcio para realizar o seu trabalho, e ele disse que tem a expectativa de que o próximo escolhido esteja à altura do seu desempenho. Para a gente finalizar, a Magna Santana tem perguntas. Vamos lá, Magna. Olá, Narciso. Bom dia. Bom dia, Renato. Meu questionamento é sobre o processo para a realização da licitação. Para chegar a tudo isso, foi contratada uma consultoria de um valor muito elevado. E aí eu gostaria de saber sobre, se você pudesse dar informações em relação a esses recursos, e se de repente é verdade que, pelo que você estudou, que não poderia se fazer nenhum tipo de adequação ao que foi apresentado por essa empresa e pelo edital que foi colocado e que deu vitoriosa e concluída a licitação. Era possível ou não era possível? Ou só realmente fazendo uma nova, como é o que está sendo dito pela atual gestão? Ok, você anota aí, por favor, Renato, porque eu tenho um colega, Marcos Aurélio, mandou aqui uma participação para fazer perguntas a você. Põe no ar este último áudio aí, meu caro. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos da FAM FM. Narciso. Oi, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. Uma pergunta para Renato. O contrato
assinado com as duas empresas, tem uma cláusula que prevê multa em caso de rescisão unilateral e o valor dessa multa. Isso é importante para que a sociedade de Aracaju, da grande Aracaju, tenha conhecimento para a gente saber o que é que temos pela frente. Com essa decisão que, a meu ver, ainda não foi comunicado oficialmente. Se você tiver essa informação, me avise, por favor. Se o Renato tiver também, se o consórcio já comunicou oficialmente às duas empresas o cancelamento do contrato. Para deixar claro a situação de forma muito transparente. Um abraço, irmão. Marcos Aurélio. Valeu. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos da FAM FM. Narciso, aqui quem fala é do Valdes Correio. Veja bem, eu estou ouvindo aí o ex-superintendente da SMTT. Ele agora está querendo falar, né, Narciso? Porque quando era da SMTT, Narciso, parecia o rei, né, na barriga, né? Não falava com ninguém, não olhava para ninguém, não recebia ninguém. Então agora ele sentiu que está meio desprivilegiado, né? Então ele mesmo se mancou e pediu para sair do consórcio, né? Agora eu espero, viu, Narciso, que o governo não dê cargo a ele não, porque é o seguinte, se o governo recuou para Edivaldo Nogueira, tem que recuar para ele também, porque se botando ele aí vai ser a mesma coisa de botar Edivaldo Nogueira. E o povo não vai aceitar não, Narciso, não vai aceitar não, porque emprego tá difícil hoje, esses caras vai para onde quer, trabalha onde quer, rapaz, não pode ser assim não. Governo, tenha juízo, viu? Não dê emprego a esse povo não, viu? Porque se eu souber, a sociedade está de olho, viu? Um abraço, Narciso, quem fala do Valdes Correio. Bom, sendo justo e transparente, todas as vezes enquanto o Renato estava na SMTT que nós demandamos entrevistas, fomos atendidos. Vamos lá, Renato Teles, as perguntas e a crítica aí do Durval. Fica à vontade. Bom, Magda, veja, o valor pago na consultoria é um valor semelhante a qualquer consultoria feita nos últimos anos para uma prestação de transporte público. Vale lembrar que a consultoria não entregou um enlatado, um prato feito para a gente só publicar e concorrer às empresas do Brasil. Teve participação não só das equipes técnicas dos 4 municípios, do governo do estado. Teve também a participação da consulta pública, que pôde contribuir, uma consulta pública que eu entendo ser exitosa. Não era nenhuma obrigação ser feita a consulta pública, foi uma decisão dos prefeitos, do governador, de dar transparência e oportunidade para que a população pudesse se manifestar. E assim foi feito. O contrato de concessão, como qualquer contrato de concessão de transporte público, ele é de longo prazo. E aí insisto da importância do mandato do diretor executivo para conseguir dar continuidade a esse projeto de longo prazo. E como projeto de longo prazo, ele permite fazer adequações. As cidades são organismos vivos, elas mudam, se desenvolvem, crescem. Assim, espero que as 4 regiões, 4 cidades, vão prosperar, vão se desenvolver. Socorro, por exemplo, é um distrito industrial. A cada dia chega uma empresa nova, uma outra aumenta de tamanho, a Barra está falando de construir um shopping, está abrigando agora escolas novas, está crescendo na área residencial. E essas mudanças, a evolução das cidades, contempla no contrato de concessão novas linhas, mais carros, menos carros, mudança de percurso, qualquer adequação que for necessário, fruto da mudança e evolução das cidades, é possível fazer. Então não é um contrato engessado que inviabiliza esse tipo de mudança. É uma outra questão que precisa de maturidade dos prefeitos, das equipes técnicas envolvidas, para entender como é que funciona o contrato de concessão e como é que funciona especificamente o nosso, que permite sim esse tipo de adequação. Muito se falou dessa questão, porque não consegue, falta atender uma linha aqui, falta atender uma linha ali. Não tem problema. Se é esse o entendimento, dá para se fazer ajustes. E não é um puxadinho, não é um armengue, não, com base no que está previsto no contrato. As cidades, insisto, elas vão crescer, vão se desenvolver, uma área mais do que a outra, uma região menos, vão ter fatos novos, vão ter eventos, shows, festividades, enfim, que vão precisar ser atendidas pelo transporte público, e o contrato prevê essa possibilidade. Essa era a pergunta de Magna. Renato? Entrou uma ligação aqui, Narciso, desculpa. Tranquilo. A outra questão era sobre... O Marcos Aurélio, que entrou em contato aqui perguntando se prevê multa esta decisão unilateral da Prefeitura.
Veja, a questão é bom que você tenha clareza, sem politizar o assunto, a decisão, a licitação acabou. Nós estamos agora na fase de execução do contrato. Um contrato assinado pelo consórcio. Então, toda e qualquer iniciativa tem que ser feita pelo consórcio. Uma ligação que se tinha entrar aqui. Toda e qualquer. Alô, você que está alteração, ligando para Renato Teles. Pare de ligar que ele está em entrevista, por favor. Vamos lá, Renato. Então, qualquer alteração, cancelamento, distrato, precisa ser feito pelo consórcio a partir de uma aprovação da Assembleia. Não é uma prefeitura A, prefeitura B, que tem o poder de fazer esse tipo de alteração, de mudança. É bom deixar isso claro. Estamos na fase de execução do contrato. E como todo contrato, tem sim previsto multa, tem sim previsto as empresas fizerem investimentos. É bom que se saiba, nós estamos na cobrança que elas façam ainda mais investimentos, que são a aquisição dos veículos, a aquisição das garagens, contratação de funcionários. Só na região do lote 1 vão ser 1.300 empregos diretos que vão ser contratados entre motoristas, mecânicos, a parte administrativa. Então, a contratação desses funcionários, mais de 200 milhões de investimentos só na compra de veículos. Ou seja, as empresas fizeram, estão fazendo e vão fazer investimento. Esses investimentos, na eventualidade da Assembleia decidir suspender, cancelar o contrato, não é um município, precisam ser ressarcidos as empresas. Então, é um processo longo de apuração, é um processo longo para poder fazer, vamos dizer assim, esse distrato do contrato, não é um cancelamento da licitação. Então, é um processo onde a população vai perder. Renato, muito obrigado por sua participação. Espaço sempre aberto, sempre que desejar interagir, fique à vontade. Agradeço a oportunidade, Narciso. Um bom dia a você, Magna, aos ouvintes. E sigo à disposição, torcendo para um transporte de qualidade. Entendo que desempenhei meu papel. Agradeço a confiança pelos prefeitos que iniciaram seu mandato. Agradeço a manifestação do ex-prefeito, secretário de governo Marcos Santana, ao prefeito Júlio também, que se manifestou favoravelmente. Mas sigo com consciência de ter respeitado a lei e na esperança de um bom transporte para a região metropolitana. Bom dia a todos. Muito obrigado, Renato Teles. Segue agora a expectativa de sabermos como vai se dar o desfecho dessa situação, né? Como é que vai se dar o desfecho disso? Aracaju unilateralmente decidiu, a decisão não pode ser unilateral, a decisão tem que ser do consórcio. A sociedade não compreende um pouco toda essa bagunça, no meio ficam as torcidas e na ponta, lá no final, o povo ainda carecendo de um transporte de qualidade ou na expectativa de que esse transporte de qualidade chegue. Para finalizar este assunto e ir para o comercial, dizem nos bastidores que o futuro presidente do consórcio de transporte metropolitano será o ex-deputado estadual Zezinho Guimarães. Vamos aguardar para ver se confirma esta informação.